Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre aí ao seu coração, muitas energias positivas para a sua vida. Olha só que texto interessante, hein? Ensinos diretos de Jesus. No Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, ele nos conta lá no versículo 33 o seguinte: Jesus estava fazendo uma pequena caminhada com os discípulos em direção a Cafarnaum. E aí, os discípulos são surpreendidos, né? Porque eles estavam num grupinho, batendo papo entre si, e Jesus mais afastado. E aí, quando ele chega em Cafarnaum, Jesus reúne todo mundo e fala assim: Ei, o que vocês estavam conversando lá entre vocês? Eles ficam assim meio que embaraçados, né? Porque perceberam que Jesus tinha escutado tudo, mesmo à distância. Eles falam: Ah, mestre, a gente estava aqui conversando para ver dentre nós quem seria o maior. E aí Jesus surpreende todo mundo, sentando-os como crianças mesmo, né? E eram mesmo, né? Crianças espirituais. Chamou os 12, né? Sentou e falou assim: Olha, gente, quem quiser ser o primeiro, com certeza deverá aprender a ser o último de todos e aprender a amar, a servir a todos. Olha que ensinamento profundo. Jesus faria esse ensinamento, né, em inúmeros outros momentos. Naquela semana derradeira, lá da Páscoa em Jerusalém, ele lavaria os pés dos discípulos, que da mesma forma discutiam quem substituiria Jesus na falta dele. E Jesus mostrando a importância da humildade, da brandura, do ato de servir. Gente, os grandes gigantes da alma no reino de Deus são aqueles que exigem muito pouco, não têm nenhuma necessidade de aparecer para ninguém e simplesmente aprendem a amar a amar. Olha que interessante. Tem uma história muito interessante que muitas pessoas não conhecem aqui no Brasil, né, de Albert Schweitzer. E nós temos que fazer justiça. Ontem eu tive a oportunidade de estar na casa de Célia e falávamos dos vultos, né, pouco conhecidos do mundo maior aqui na Terra. E eu falava com muita alegria de Schweitzer. Para quem não sabe, Albert Schweitzer foi um alemão, Prêmio Nobel da Paz em 1952, desencarnado em 65, que foi um gigante do espírito, né? Porque ele, que era um homem bem-sucedido, professor de música clássica, ele era especialista em Bach, ele era luterano, e ele abandonou praticamente todo esse conforto que ele tinha na Europa no final do século XIX para estudar medicina, porque ele tinha um sonho de ajudar os pobres da África setentrional. Já ouviram falar num país chamado Gabão? Pois é, ele foi para o Gabão, na Primeira Guerra Mundial, ajudar pessoas. Imagina, várias vezes quase desencarnou com malária, teve problemas físicos enormes, mas se casou com uma enfermeira que também tinha o mesmo objetivo de vida e atendia no hospital improvisado pessoas feridas de guerra. Foi feito prisioneiro, como se fosse um criminoso, né? Não estivesse ali fazendo bem. Mas mesmo assim não desistiu de ajudar a humanidade. Entre a Primeira e a Segunda Guerra fez palestras, falando de Jesus, falando do amor ao próximo. Na Segunda Guerra voltou também a ajudar as pessoas, enfim, dedicando toda a sua vida de maneira simples ao amor. Tem uma frase dele, de Schweitzer, que eu acho extraordinária, né? Quando ele fala assim, o amor, né? O exemplo, desculpa, ele diz assim, o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Olha que interessante, o exemplo não é o melhor caminho, é o único que existe. Porque só quem ama sabe o que significa isso. Então esse homem notável, extraordinário, que hoje dá nome, né, a universidades, dá nome a hospitais, clínicas na Europa, nos Estados Unidos, ele indiscutivelmente passou ao mundo maior como um servidor do Cristo, sem abraçar especificamente nenhuma religião, né, depois que ele começou a servir e abraçando as necessidades humanas de maneira simples, de maneira bondosa. Ele podia naturalmente ter direcionado todo o dinheiro que recebeu para ele próprio, mas não fez assim como Chico Xavier fez com os direitos autorais dos seus livros psicografados, doando absolutamente todos, né, para instituições de caridade. Ele também dedicou as suas obras assistenciais. Um homem notável. Então veja você, gente, que é a simplicidade que faz a diferença no mundo. Madre Teresa era uma mulher simples, mas uma gigante do espírito, né? A frase de Madre Teresa ecoa na minha alma todo dia. As mãos que trabalham são muito mais poderosas do que os lábios que oram.
Então, gente, é o trabalho no campo do bem que vai nos erguer espiritualmente. Muitas vezes a gente fica falando, o que eu posso fazer para melhorar espiritualmente? Não é difícil não, é parar de se queixar e começar a trabalhar mais. É começar a olhar do seu lado, onde você pode ser mais útil, onde você pode servir, quem que você pode oferecer mais carinho. Porque quando nós fazemos o bem a um ser humano, a um animal, quando a gente faz o bem a quem quer que seja, né, que esteja do nosso lado, esse bem volta para a gente. Isso é indiscutível. Mas às vezes a gente está tão focado nos nossos próprios problemas, né, que a gente fica naquele piloto automático com a cabeça fechada. A pessoa já se levanta pensando em coisa negativa, né? Se levanta de mau humor, aí vai pro trânsito, briga às vezes no trânsito, chega no trabalho já pensando em ir embora. Quer dizer, nem aproveita nada do dia. Vai almoçar pensando na janta, janta pensando no almoço, sabe essas coisas assim? É uma mente ansiosa, tensa, preocupada, né? Não é assim, né? Com certeza não é assim. Então vamos trazer a leveza para o nosso dia a dia. Sabe, procure descobrir Deus em cada passo da sua jornada. É sério isso. Se pergunte como eu posso ser mais feliz agora. Ah, eu estou num ponto de ônibus, está chovendo, entendeu? Está pingando água em mim. Como que eu posso ser mais feliz agora? Talvez respirando fundo, já que você não pode parar a chuva e nem fazer o ônibus chegar, e sentindo o frescor que a chuva está te trazendo e relaxando um pouco. Porque talvez seja a única coisa, eu estou falando sério, que esteja no seu alcance. Mas naquele momento pode ser que você fique um pouco mais leve e se liberte de algumas preocupações que estão apertando seu coração. É quando você menos perceber, o ônibus chega. Entende? Porque não vai adiantar nada ficar nessa situação gritando, gemendo, chorando, xingando, porque não vai parar de chover porque você está gemendo e o ônibus não vai chegar mais rápido porque você está xingando. Entende a ideia? Então, essa simplicidade de coração que essas grandes almas vão tentando mostrar para a gente. Vão dizendo o seguinte, olha, a vida não vai mudar para que você seja feliz. Você precisa aprender a mudar a sua maneira de ver e de viver para se sentir feliz na vida que você já tem. É diferente. Completamente diferente. Então, meus amigos, que nessa sexta-feira você tenha um dia abençoado, né? Luz e paz para que a sua visão da vida seja mais leve. Que aprendamos com Jesus a simplicidade de servir e de amar, sem nada exigir. Esse negócio de exigir não está com nada, né? Porque a gente exige só se decepciona. Lógico, porque as pessoas estão lá doentes, né? Nós somos doentes cuidando uns dos outros num hospital chamado Planeta Terra. Só exigir coisa de doente? Não, a gente tem que se doar, ponto. Né? Quem está vendo o que a gente faz é o nosso Pai Celestial, é a lei divina, é a ela que nós devemos satisfação, é a nossa consciência. Então, ame, viva de maneira mais leve, agradeça pelo dia, gratidão antecipada, procure ver Deus em cada situação, por mais difícil que seja, respire fundo e você vai ver que a sua vida com certeza vai se transformar, vai ser muito mais feliz, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui, gente, e fazer uma série de convites rapidinhos, né? Super feliz esse final de semana. Graças a Deus, muitas atividades espirituais. Hoje é sexta, né? Se você estiver na região aí da Grande Belo Horizonte, sinta-se convidado. Hoje à noite, em Contagem, nós vamos estar ali no centro, né? Na Casa Gotas de Luz, né? Minha querida Gotas de Luz, que eu amo tanto, está lá às 8 horas, muito legal, em frente a uma igreja católica. Amanhã de manhã, quem quiser estudar o Evangelho lá no Grupo Sheila, a partir das 9 horas estaremos lá falando da oração, né, da entrega a Deus, muito importante. No caso do Sheila, as inscrições têm que ser feitas pelo site do grupo, né? Aí vocês procurem pelo site do Grupo Sheila. E no domingo a gente tem aquele almoço. Lembra do almoço que eu compartilhei com vocês em prol da Fraternidade Luiz Sérgio, que tem um trabalho lindo para ajudar dependentes químicos, então almoço beneficente? Não sei se você comprou o convite, mas quem comprou estiver lá para poder ajudar, vai ser um prazer lá estar com vocês. E à tarde, no domingo, mais um seminário, o Poder Transformador do Amor, lá na Fraternidade Espírita Allan Kardec, no bairro Ouro Preto. Então, um final de semana recheado. Quem quiser estudar o Evangelho junto conosco, vai ser uma alegria poder te receber. E é isso. Tenha uma sexta-feira com muita luz e paz, simplicidade no seu coração, espalhe alegria por onde você passar, para você sentir a leveza, gente, que só o Evangelho sendo vivido, né, constantemente pode nos oferecer, tá bom? E mais uma vez, obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, por aumentar a sua lista de transmissão. Muita gente mandando mensagem, criei minha lista com 5 pessoas, com 15 pessoas, né, com 200 pessoas, não importa a quantidade. O importante é que você compartilhe as pílulas cada vez com mais gente. Aí você se torna uma pessoa atuante, um membro da nossa equipe espiritual, nos ajudando a divulgar essas atividades do Evangelho para o mundo todo, né, independente de religião, independente
nacionalidade, qualquer coisa, tá bom? Lembre-se, o amor é a religião de Deus e o amor é que une todas as almas. Fiquem com Deus, viu, meus queridos amigos? Lindo dia para você, para sua família, para todo mundo que te rodeia. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.